com os nossos irmãos, né? É que Paulo ele usa o testemunho como defesa, porque Paulo, como ele era uma pessoa muito zelosa, né, no judaísmo, e agora ele já era convertido ao cristianismo. Então, as pessoas estranharam ele vai dizer que eu entendo que Jesus aqui, ele já mudou a vida dele. Então, Paulo, por que contar o nosso testemunho? Porque quando falamos de Deus para os nossos irmãos, o que nós cremos e queremos que aconteça é que eles possam conhecer Jesus e também mudar o seu caminho. Interessante que o nosso testemunho, ele tem que apresentar Jesus, né? Quem ele é. Jesus vai mostrar o que fazer e aonde devemos buscar auxílio. E ainda, nosso testemunho faz as pessoas tomarem uma decisão para a mudança de vida. E nesse contexto dessa passagem, como eu já havia dito no começo, que Paulo chega a Jerusalém, né? Essa passagem já se passa um tempo antes. Então, Paulo aqui é uma nova passagem que Paulo, quando ele chega, as pessoas querem matá-lo. Então, aqui, eles estavam convertendo de Deus, então eles ficaram bravos com isso, né? Quando encontraram Paulo, eles queriam matá-lo. Mas um oficial, ele intervém e leva Paulo para outro lugar. E Paulo pede a palavra em sua defesa. Então, primeiro, Paulo aqui, ele se aproxima dessas pessoas dizendo que é igual a ele, né? Que ele aprendeu as mesmas coisas. E Paulo, ele não nega quem ele é agora, mas ele conta a transformação que Deus fez na vida dele e que Deus pode mudar esses judeus também. Nisso, ele conta o seu testemunho e com 3 perguntas que devem guiar o ouvinte para entender a transformação e aceitar o Cristo como se apresentou para ele. Então, a primeira coisa no texto de Paulo é quando ele encontra Jesus. E ele vai perguntar: Senhor, quem é você? Aqui o Senhor, ele aparece para Paulo no caminho de Damasco, sendo Paulo ainda Saulo, perseguidor de Cristo. E pergunta para ele: por que me persegue? Paulo, sem saber quem era, então ele pergunta: Senhor, quem é você? E ele responde, né? Sou Jesus, o Nazareno, a quem persegue. Tudo o que Paulo sabia era apenas o que falaram para ele. Tudo que ele conhecia de Jesus, ele nunca tinha vivido aqui, ele não sabia de nada. Era apenas o que falava e ele achava errado, então ele perseguia os cristãos. Mas, quando nós contamos o nosso testemunho, ele tem o papel de apresentar a Cristo para aqueles que não o conhecem ou apenas ouviram falar de Jesus, né? Porque pode ser que na cabeça das pessoas o ensino de Jesus, eles podem estar deturbados pelo que aprenderam por quem não conhece Jesus de verdade. E através daquilo que Jesus faz por nós, e à medida que aprendemos mais dele, podemos apresentar Cristo para as pessoas. Apresentar Cristo como aquele que tira o pecado do mundo, que salva e que cura. Então nós somos o canal de Deus nessa terra para falar do seu amor e que Ele muda histórias, assim como Ele mudou de Saulo, que antes era Saulo e depois se torna Paulo. Ele mudou até o nome dele. E a segunda é o que devo fazer. Ao conhecer Jesus e ver sua glória, Paulo ainda estava perdido. O que fazer agora? Para onde ir? Uma nova história Deus tinha para ele. Então Jesus diz para ele procurar o servo de Deus, o homem piedoso e bom testemunho. Paulo vai até Ananias, que direciona e conta os planos de Deus para a sua vida. Então vemos que não é apenas saber quem Jesus é, mas é andar no seu caminho. Para isso, para andar no caminho de Deus, devemos ser direcionados por homens e mulheres de Deus, conhecedores da palavra, temente a Deus,
de bom testemunho para dizer o próximo passo, para onde devemos ir e o que devemos fazer. E a igreja, ela tem um grande dever de fazer isso, de instruir as pessoas segundo a palavra de Deus. Assim como está escrito em Salmo 119, no verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o que vai guiar nossos passos e os passos daqueles que acabaram de conhecer Jesus, que se perguntam o que fazer. O caminho que devem andar, eles devem ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10, 17 também diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que nós tenhamos a palavra de Deus em nosso coração, pronta a servir como guia para nós e para os outros. Então estar na casa de Deus é uma coisa muito importante, porque através dela é que nossos passos serão guiados, né? Aonde devemos ir, o que devemos fazer, né? Para que a gente não se perca no caminho. E a terceira pergunta que Ananias faz para Paulo: o que você está esperando? Então Ananias pergunta: o que está esperando? Então nesse ponto, agora é a tomada de decisão para alguém aceitar o caminho de Deus. Até que Jesus já se apresenta para Paulo. Jesus se apresentou para Paulo, mostrou para onde ele devia ir buscar, né, discernimento como servo de Deus, mas agora ele devia aceitar o seu chamado. A gente sabe que tudo na nossa vida são decisões que nós temos que tomar, umas fáceis, outras difíceis, outras importantes, mas tem uma que eu diria que é a escolha da nossa vida, que é aceitar ou não o chamado de Deus. Porque não existe dois caminhos pelo qual podemos seguir. Existe um único caminho, que é Jesus, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então aqui Ananias convida Paulo a se batizar e lavar os seus pecados, invocando o nome do Senhor, aceitar Jesus como nosso Salvador e tomar a nossa cruz e o seguir. O chamado de Cristo que nos tira de uma vida de pecado para nos dar uma nova chance. Então aqui, depois que Jesus se apresenta para ele, mostra um caminho, agora ele tem que tomar uma decisão. Então, mas também no verso 17 vai ter aqueles que não aceitarão o nosso testemunho, não aceitarão o Evangelho, não aceitarão a chamada de Cristo. E no verso 17 Jesus pede para Paulo sair dali, mas eles não aceitarão seu testemunho. As coisas, elas são assim, né? Uns recebem com alegria, já outros não. Quando as pessoas não recebem Jesus, às vezes nós ficamos tristes, né? Porque queremos muito que ela aceite Jesus, que ela caminhe conosco, né? Mas uma coisa que não pode acontecer quando as pessoas rejeitam o nome de Jesus é nós deixarmos nos abalar pelas circunstâncias, deixando que o desânimo tome conta de nós por alguém que decidiu não seguir Jesus. Mas o nosso papel é orar para que o Espírito Santo possa convencer essa pessoa do seu pecado. Então aqui, Paulo, se ele ficasse ali como desejava, ele seria morto. Mas não era o plano de Deus, mas ele falaria de Deus a muitos, e outros aceitariam e se converteriam. Por mais que uns não aceitem, muitos outros aceitarão Jesus pelo nosso testemunho. Por isso importa que tenhamos uma vida mais íntima com Deus, buscarmos sempre Sua palavra, Sua presença, para vivermos os chamados de ir e falar do amor de Deus. Podemos não saber muito sobre teologia, mas se nós tivermos um bom testemunho, isso vale muito. Isso nos aproxima das pessoas.
Porque quando nós contamos o nosso testemunho para alguém, né, mesmo que seja pela pior situação, a gente se aproxima das pessoas, porque ela entende que nós temos os mesmos problemas, temos as mesmas dificuldades. Mas quando ela olha para nós, mesmo passando pela dificuldade, e vê a alegria em nosso rosto, ela vai entender que pode passar por um momento mais difícil da nossa vida, mas a gente tem Jesus. E ela vai querer saber também, né? Ela vai querer conhecer esse Jesus que nos torna tão felizes, mesmo sendo tão difícil essa vida. O nosso testemunho é a porta para que as pessoas possam conhecer a Jesus também, através daquilo que Ele fez e que Ele faz em nossa vida. Temos que contar as maravilhas de Deus para os outros, porque muitos não o conhecem verdadeiramente, só ouviram falar. Outros não sabem o que fazer, quais atitudes devem tomar, e muitos outros ainda precisam tomar uma decisão. Então, é através do nosso testemunho, daquilo que contamos, daquilo que vivemos, né, que Jesus é apresentado às pessoas como Salvador da nossa alma. Porque outrora éramos pecadores, mas pelo sacrifício fomos salvos. E todos precisam saber que só o Senhor é Deus. E não podemos deixar de contar testemunho, as maravilhas de Deus, né? Não ter medo se as pessoas vão ou não aceitar. Porque há muitos que esperam ouvir o nosso testemunho para conhecer Jesus, esse Deus maravilhoso em nossa vida. Então aqui, irmãos, o quanto é importante nós estamos aqui na Igreja de Deus, temos um bom testemunho, um bom relacionamento com Cristo, para que as pessoas elas possam se converter ao Evangelho, elas possam aceitar esse Jesus, mesmo que muitos não aceitem, mesmo que muitos não queiram, mas nós somos chamados, porque Jesus, Ele decide pregar o Evangelho a toda criatura. Às vezes, muitas das vezes, nós não sabemos o que falar, o que vamos dizer, e quando falamos, às vezes travamos, gaguejamos, mas pelo nosso testemunho, quando contamos as maravilhas de Deus da nossa vida, as pessoas vão entender quem é esse Deus. Então, quero deixar para a igreja que nós possamos viver com intimidade com Jesus, que nós tenhamos um bom testemunho, para que através do nosso testemunho, muitas vidas possam ser salvas, possam aceitar Jesus, assim como o nosso irmão Bruno trouxe o testemunho do amigo dele, e que disse que Deus tem muitas coisas, grandes coisas, para fazer na vida do nosso irmão Bruno, e eu acredito também. Então, nosso irmão Bruno, ele será um testemunho para essa pessoa, porque quando ele olhar para o Bruno, vai ver o agir de Deus na vida dele, ele vai querer saber também, ele vai querer viver isso. Então, nosso testemunho tem um grande valor. Amém? Amém, Jesus. Vamos